Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre placa-mãe para CPU Intel, em específico os de 11ª geração recém-lançados, que também acaba tendo suporte para os de 10ª geração. Tem em mãos a Gigabyte Aorus Z590 Master, que é uma das melhores placas desse chipset, dessa categoria que nós encontramos no mercado. E essa que deve ser a última iteração do socket LGA 1200. Historicamente a Intel traz duas gerações, troca o socket. Isso acontece já há muitos anos. Então, 10ª geração entrou o socket LGA 1200 com as placas Z490, eu trouxe várias análises das placas aqui no canal. Agora nós temos a Z590 com a 11ª geração, mantendo o socket LGA 1200, ou seja, você pode colocar aqui um 10900K, um 10600K se você quiser, e na próxima geração é esperado que mude esse socket para o LGA 1700, que já tem sido divulgado pela internet, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a placa-mãe antes de partir para as especificações. Eu vou evitar ficar falando todos os detalhezinhos mínimos da placa, porque isso você pode encontrar no site da fabricante. Então eu vou falar um resumo da placa, partir para os testes práticos, dar a minha opinião e show de bola, fecha o vídeo, tá bom? Bom, então a Aorus Master, pessoal, trata-se de uma linha intermediária topo da Gigabyte hoje, tá? É uma das melhores placas, como eu disse para vocês, que nós encontramos. E existem placas, obviamente, melhores. Por exemplo, a linha Waterforce, que é uma placa bizarrona, tem um water block imenso em cima da placa, já para você ligar no water cooler custom. A placa custa uns $1.700, uma fortuna. Enquanto isso tem a linha Extreme, que é uma das melhores placas, inclusive eu uso a Extreme aqui no meu PC, só que da X570. Só que também é uma placa muito cara, você acha ele na casa dos $849, cara, que se você for converter para o real junto com impostos vai dar mais de 10 mil reais fácil, cara. Sim, eu sei que isso parece meio bizarro, mas agora eu tô falando aqui de uma placa que oferece bons recursos, mesmo para entusiastas bem exigentes, cobrando muito menos que essas placas. Você encontra ela hoje no preço em dólar na casa dos $389, significativamente menor. Por que eu estou falando preço em dólar? Porque no Brasil essas placas têm sido extremamente difíceis de serem encontradas por vários fatores. Eu tenho percebido que o interesse das pessoas por placas de 11ª geração tem sido muito baixo por conta dessa expectativa de uma nova geração que vai trazer DDR5, entre outras coisas, né? CPUs de 10 nanômetros, inclusive, além do fato do preço estar muito caro, e hoje o PC Game está bem afetado por conta do preço de placa de vídeo, então a galera está segurando um pouco no upgrade, tá? Mas se você for olhar nas lojas, existem pouquíssimas opções de Z590. Eu volto a falar mais sobre isso no final do vídeo, ok? Obviamente também existem placas ainda mais baratas para quem quer colocar um 11700K, um 11900K, como uma Z490 e mesmo a Z590 mais baratas. Eu tenho outras que estão aparecendo aqui no fundo que vão aparecer em futuras análises aqui do canal. Então vamos partir para os diferenciais que a Aorus Master oferece. A gente vê as placas Z590 mais de entrada, elas trazem ali um slot PCI Express X16 4.0 e os outros 3.0. Essa consegue trazer dois slots PCI Express X16 4.0, o tamanho do slot X16, então você pode fazer um SLI, um Crossfire, embora isso tenha caído muito em desuso, e um terceiro slot que é X4 3.0. Então vocês vão perceber que existe na placa-mãe um mix entre PCI Express 4.0 e 3.0. PCI 4.0 já existe na AMD desde 2019 com as placas X570 e só agora está entrando nas placas mãe Intel. Esse é um dos principais diferenciais da placa em relação à geração passada da própria Intel. Porém, pessoal, é o processador que oferece o PCI Express 4.0, ou seja, se você usa aqui um 11900K, um 11700K, ele consegue oferecer isso. Então, os slots, os recursos que estão ligados ao processador vão oferecer essa melhor velocidade, ou seja, o primeiro slot M2 e os dois slots X16. Se você for usar os dois slots M2 aqui do meio da parte de baixo, o último slot, eles são recursos que usam o chipset. E o chipset Z590 não traz PCI Express 4.0, só o 3.0. Então ele continua ainda atrasado em relação ao X570, que já oferece
4.0 para propósitos gerais, ok? Continuando então. Então nós temos 3 slots PCI Express X16, um RODM X16, se você usar 2 placas X8, X8, o de baixo é sempre X8, e o último X4. E tem 3 slots M2 até 110, todos cobertos por dissipadores, inclusive dissipadores bem robustos com thermal pads. O primeiro slot, como eu falei para vocês, suporta o PCI Express 4.0 e é mais fácil de ser retirado, são apenas 2 parafusos, enquanto que os outros 2 slots você precisa tirar 4 parafusos para poder ter acesso a eles. Normalmente a pessoa vai optar pelo primeiro slot, que é justamente o mais rápido, ok? Vamos agora falar aqui, pessoal, sobre os recursos on-board, são muitos, né? Em resumo, aqui a placa tem muitos headers para fãs, conexões para bombas, a placa tem sistema de dual BIOS com chave seletora para você trocar caso uma BIOS seja corrompida, está fazendo um overclock extremo. A placa tem conexão Thunderbolt, 6 portas SATA, USB 3.2 geração 1 frontal, são 2 mais a 3.2 geração 2, são poucos gabinetes que têm oferecido esse tipo de recurso hoje. Conexões de alimentação blindadas, você observa que esse conector de 24 pinos, além de ter um reforço metálico externo, os pinos internos são mais resistentes, mais grossos, da mesma forma os 2 de 8 pinos aqui para o processador. Você tem LED debugger, botão de power, botão de reset. Na parte de trás você tem botão que é flash, plus e reset para você tanto resetar quanto regravar BIOS em caso de problemas. Nós temos aqui o Wi-Fi 6 de alta velocidade, ou seja, 2.4, 5 GHz e 6 GHz de novos roteadores. Rede 10 gigabits, 10 vezes mais rápida que a rede convencional. Obviamente precisa ter toda a infraestrutura. Áudio de 7.1 canais de extrema qualidade, aí o codec ALC 1220. USB 3.2 X2, aquela de 20 gigabits, que ela é 4 vezes mais rápida que a USB 3.0 convencional, ela é do tipo C, e outras 5 portas USB 3.2 geração 2 de 10 gigabits, 2 vezes mais rápidas que a USB 3.0 convencional. Então você vê que por conta da melhoria do chipset Z590, essas placas realmente melhoraram nas opções de conectividade. Agora, boa parte dessas placas tem rede de 2.5, rede de 5 gigabits, 10 gigabits, Wi-Fi de altíssimo desempenho, melhorias na USB, enfim. Como eu disse para vocês, houve melhorias nas placas em relação a Z590 e tudo isso, obviamente, tem um custo, tá bom? Vamos falar aqui sobre também os LEDs. Ao contrário daquelas placas antigas que acabavam sendo um pouco mais palhafatosas nos LEDs, essas placas modernas têm tido menos iluminação. Você tem alguns detalhes aqui em cima da carenagem de plástico do painel traseiro e nessa logo, essa águia aqui, que é a marca da Aorus. Então você pode controlar via software, sincronizar com outros recursos da placa, com coolers e tudo mais. Outra coisa legal, pessoal, por trás da placa-mãe existe um backplate de metal que reforça a placa, deixa ela extremamente rígida e pesada, além de ter a função de dissipador, porque ele fica em contato com regiões críticas do VRM, os doublers por trás dos power stages com thermal pad. Então ele é backplate e também é dissipador para a placa, beleza? Vamos falar agora sobre o VRM, pessoal. Se você quer fases, aqui nós temos muitas delas, né? Mas vamos começar com os dissipadores. Aqui nós temos um dissipador duplo que é interligado por um heat pipe de cobre. Aqui existe uma tecnologia onde a Gigabyte traz o contato direto do heat pipe com os DRMOS através do thermal pad, obviamente. Thermal pad, inclusive, de muito boa qualidade ali da Laird. É uma marca bastante conhecida. Então você tem dissipadores altos com aletas que aumentam a superfície de contato ao mesmo tempo que facilita a entrada de ar para a refrigeração. Então são dois conjuntos realmente muito bons que ajudam a reduzir as temperaturas, já que nós estamos falando de uma placa-mãe que vai receber CPUs muito exigentes, como um i9, um i7, enfim, tá bom? Os dois são parafusados e isso garante uma excelente pressão. Eles fazem contato com todos os DRMOS, não com os indutores, como em algumas placas nós vemos, e também não faz contato com o PWM. O chip de rede, a Quantia 10 gigabits, tem não só o contato com o dissipador, mas também com mais aletes e um mini ventilador. Tem um mini ventilador aqui dentro, tamanho é o calor que esse chipzinho a Quantia gera. Então eles preferem colocar esse tipo de solução aqui dentro, ok? Bom, então nós temos dois conectores de 8 pinos para alimentação, apenas um é obrigatório, use dois para maior estabilidade e overclock.
Após isso, nós temos a entrada no indutor para fazer a filtragem inicial. 6 capacitores sólidos fazem esse complemento de filtragem, passam pelas fases na saída. Existem 15 capacitores fazendo a filtragem final e o armazenamento de energia para poder descarregar para o processador. Além disso, uma banca de capacitores de tântalo, tanto na parte da frente quanto por trás do socket, dezenas de capacitores de cerâmica formando um filtro bastante completo que alcança todas as faixas do Ripple, as baixas, médias e as faixas altas. Bom, o PWM que a Gigabyte utiliza aqui é o ISL69269, que controla até 12 fases. Porém, a Gigabyte fala que tem 18 mais uma, ou seja, 19 fases. O que a Gigabyte fez então? Colocou doublers na parte de baixo. São 9 doublers que duplicam o sinal do PWM para que um PWM de 12 possa controlar mais do que 12 fases. Então são 9 que multiplica para 18 fases controladas por um PWM com 9 sinais mais uma. O Power Stage utilizado aqui é um estupendo Power Stage de 90 amperes, o ISL99390, que conta com inúmeras proteções. A gente vê simplesmente nas melhores placas-mãe do mercado, da Intel aí, por exemplo, da ASRock, da ASUS também nós vemos, tá bom? Pro gráfico integrado, apenas uma única fase, usando o SIC 649 de 60 amperes. Agora para os testes do VRM da placa, pessoal, eu só tenho o i9 11900K. Na verdade, isso é até bom porque é o melhor processador, então a gente já consegue testar o que há de melhor para essa placa-mãe, mas futuramente eu vou tentar trazer testes com o i7, o i5, enfim. O i9 em estoque exige cerca de 130 amperes do VRM no Blender, que é um teste de estresse, né, um software de renderização. O sensor da placa-mãe marcou 53 graus, ficou muito frio, isso durante 15 minutos aproximadamente. Pela câmera térmica ficou muito próximo também. Então você tem áreas um pouco mais quentes, um pouco mais frias, que é uma excelente temperatura. Geralmente a gente fala do limite do VRM ficar beirando a casa dos 130, 120, então a gente está muito longe do limite, mesmo usando o melhor processador num teste pesado. E aí, como é um CPU que é difícil você fazer overclock, ele esquenta pra caramba, dissipa muita energia e já está no clock muito alto, eu usei o recurso automático da Intel, que é o Intel Adaptive Boost Technology, um dos recursos do marketing dessa nova geração. No modo performance, não ficou muito legal. Ele exigiu 200 amperes, liberou bem o power limit, o CPU pegou 100 graus em pouco tempo. O VRM ficou bem tranquilo, ele aguenta isso, não é problema para ele, mas o CPU, que é um vulcão em erupção, acaba sendo o nosso fator de desistência. Porém, agora com essa nova BIOS que a Gigabyte trouxe, existe como você selecionar o modo do Intel Adaptive Boost. Eu coloquei no modo balanceado, ele pega os mesmos 200 amperes, porém fica oscilando um pouco o processador. Ele chega a pegar 5.1 GHz, né, que é um clock acima do estipulado para rodar com todos os núcleos. Lembrando para vocês, quando você roda com vários núcleos, o clock vai caindo, ele não mantém o 5.3, que é o boost de um núcleo que a Intel informa, tá bom? E aí, nesse caso, o VRM esquentou um pouquinho, mas não foi nada de se preocupar, cara. O VRM realmente aguenta a paulada, mesmo no overclock extremo, você vai fazer com LN2, enfim, a placa-mãe aguenta isso, tá bom? Testes de memória, que a gente tem a topologia Daisy Chain, tem recursos que melhoram a estabilidade, o reforço dos slots, os slots de memória DDR4. Agora os CPUs de 11ª geração suportam 3.200 MHz nativo, que era uma coisa já, ó, faz tempo que a AMD já oferecia, então mais uma vez atrasada nisso. Eu testei com alguns módulos de memória, um 3.000 MHz, um pouco abaixo, funcionou, G-Skill SuperLute, e outros módulos acima, como o G-Skill HyperX 3400, o G-Skill Threaded Royal 3600, o HyperX Predator 3600, e o Team Group Extreme 3600 L14, todos eles funcionaram perfeitamente, só ativando o XMP na BIOS, tá bom? Então a gente tem aqui vários testes que mostram a boa compatibilidade da placa. Então, pessoal, chegamos aqui à conclusão de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz aqui uma breve análise do VRM, testes da memória, análise dos principais recursos da placa.
E de fato a Horus Master está ficando melhor do que nunca. Eu testei a Z490 Horus Master, venho acompanhando as placas da Gigabyte há muitos anos, e que você tem melhorias na Wi-Fi, na USB, no design, VRM, enfim, os recursos têm melhorado agora com a entrada do PCI 4.0, embora as placas Z490 já suportavam 4.0, só não tinha um CPU compatível, que é meio bizarro. A placa suporta, mas o CPU não tem esse suporte ainda, espere a próxima geração. Foi isso que a Intel fez. Então, é uma placa muito caprichada para quem precisa de muitos recursos, seja você um entusiasta, um overclocker, enfim, tá? Sem pagar tão caro quanto outros modelos que custam mais de $1.000, como eu falei para vocês, placas especiais. Porém, infelizmente, como eu disse no começo, a gente está falando de uma linha que está ficando datada. Essa aqui é a segunda geração do socket LGA 1200, então é esperado que a próxima geração, assim como a Intel tem feito em todas as suas gerações recentes, seja trocada pelo socket 1700, o que torna totalmente incompatível você trocar o processador, além do que vai vir com DDR5, então essa placa ela entra no momento de transição. E fala-se muito, a própria Intel já disse que nesse ano vai vir a 12ª geração até a virada do ano. Então a gente tem aqui um intervalo muito curto, compra a placa agora, daqui a pouco sai uma nova linha com outras novidades, CPU 10 nanômetros, arquitetura estilo Big Little da ARM. Enfim, então acredito que esse é um dos motivos pelo qual essas linhas estão sendo muito pouco procuradas, tá bom? Além do que, você pode optar por uma Z490 que está muito mais barata ainda que a Z590 e colocar, caso você queira, o 11700K. Então de repente o cara já tinha uma Z490 com i5 e quer colocar um i7 ou um 11700K hoje, ele faz isso sem ter que trocar de placa-mãe, ele faz um update de BIOS e manda bala. Inclusive já suportando PCI 4.0 ao usar o CPU de 11ª geração. Você tem que constar sua placa-mãe se ela já tem esse tipo de recurso. Basicamente é isso, pessoal, uma ótima placa. No Brasil não tenho a noção do preço dela, não vi nas principais lojas de hardware só lá fora. Imagino que essa placa vai vir aqui cotada na casa dos 3 a 4 mil reais facilmente, que é um preço bem alto para uma placa dessa. Infelizmente a situação é essa, o dólar, as condições externas, dificuldade na fabricação, tudo isso tem causado um efeito muito ruim no mercado de PC Gamer. A falta de placas de vídeo tem causado também um baixo interesse das pessoas por isso, e a gente segue acompanhando o mercado para ver o que vai rolar por aí, tá bom? Então muito em breve eu trago mais análises de placas Z590, conto com o seu like, seu comentário, me ajuda muito. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.